Graças e paz, amados irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo número 24. Josué, capítulo de número 24. Farei a leitura dos versículos 14 e versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti, Senhor, confiados em Teu nome, em Teu poder, Tua graça, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que Tua palavra que é o nosso alimento e sustento, ó Pai. Que nós possamos ser edificados por Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando um casal faz seus 25 anos de casado, ele completa lá o que se chama bodas de prata, né? E essa comemoração, muitos dizem que começou lá na Alemanha, quando um casal, né, pelo seu esforço ali, a sua insistência, a sua dedicação, completava ali 25 anos juntos, né? Então era bodas de prata e colocava ali coroas feitas de prata sobre a cabeça daquele casal. E se aquele casal, né, continuasse, completasse ali o seu relacionamento, seu casamento, 50 anos de casado, ali faria-se uma coroa de ouro e colocaria sobre a cabeça daquele casal, né? E o sentido das bodas é um sentido não somente de reconhecimento, mas um sentido também de reafirmar algumas promessas. E bodas vem lá do latim de vota, que quer dizer justamente isso, promessas. É justamente olhar para o relacionamento, olhar para a vida que se tem ali em conjunto e reafirmar todos aqueles compromissos que foram feitos um dia, né? Que foram feitos em uma aliança, né? onde há responsabilidade, onde há compromisso, onde há entrega, onde as promessas ali devem ser cumpridas. O texto que nós lemos, Josué fala justamente da luta do povo de Deus, né? Das guerras que eles tiveram ali, justamente para adentrar na terra prometida, onde Deus chama um homem, chama Josué para ser líder do povo de Deus, ele que substitui Moisés, ele que foi entre dos 12 espias, né, lá em Números, quando a gente vai encontrar, que ele foi escolhido para espiar a terra, ver se a terra realmente era boa. Só Josué e Caleb, né, que tinham mais de 20 anos de idade, que entraram na terra prometida, porque quando eles voltaram de observar a terra, de ver as promessas que Deus tinha feito, eles estavam firmes e confiantes que Deus daria e cumpria suas promessas. Então eles deram resposta favorável a Moisés. Olha, Moisés, a terra que você pediu que nós olhássemos, ela realmente é boa. Realmente ela é maravilhosa. E o Senhor vai nos dar lá e vai nos dar a terra. Ele vai conquistar a terra por nós. Não é com as nossas forças. Os outros 10 espias que foram observar a terra, eles falam, não, os homens lá são gigantes, nós somos como os gafanhotos diante deles. E aí justamente toda aquela geração passada que não acreditou em Deus, que não creu nas promessas do Senhor, acabou morrendo no deserto.
E não só foi somente por isso, mas várias vezes eles tentaram o Senhor, não creram na promessa de Deus e sempre voltava a olhar para o Egito, olhar para o passado, olhar para os falsos deuses. Eles não tinham uma visão concreta do seu Deus, não tinham uma visão concreta do que Deus poderia realizar. E ele de fato fez. E Josué, sendo, né, entre ele, Josué e Caleb, um desses dois homens, né, que de 20 anos para cima puderam entrar na terra prometida, os demais morreram no deserto, e aquela geração que tinha 20 anos para baixo, ela que veio a herdar a terra prometida. E aí se passa esse período que eles passaram 40 anos no deserto e agora 5 anos de peleja, de luta. E eles conquistaram a terra prometida. Mas não foi com a espada deles, não foi com o seu arco, né? Não foi com a sua força, mas foi pela força do Senhor. O Senhor entregou aquela terra ao seu povo escolhido. E passou-se ali 5 anos de luta. E chega um momento justamente de Josué relembrar ao povo de Deus aquilo que o Senhor fez por eles, os milagres, as lutas que enfrentou, que as sandálias dos seus pés não se gastaram, né, durante 40 anos no deserto, que as suas roupas não se rasgaram, que nenhuma das promessas do Senhor falhou, mas Deus cumpriu todas elas. Relembrou, olha, eu tirei os pais de vocês lá de Ur dos caldeus, vocês desceram ao Egito, eu tirei vocês do Egito, depois vocês vieram aqui, atravessaram o mar, vieram lutar contra os amorreus, gigazeus, lutaram contra tantos outros, e foi o braço do Senhor que deu a terra a eles. Então Josué, relembrando tudo isso ao seu povo, ele vai chamar o povo à responsabilidade. Olha, Deus, ele cumpriu todas as suas promessas. E nós, como povo escolhido de Deus, nós temos responsabilidade para com o nosso Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A responsabilidade do povo escolhido, a responsabilidade do povo de Deus. E depois da reflexão que ele faz, do versículo 1 até o versículo de número 3 do capítulo 24, ele vai dizer dessa maneira: agora, pois, temei ao Senhor. Essa é a primeira responsabilidade que Josué vem dar para o povo. Olha, povo escolhido, vocês que foram eleitos, vocês foram tirados da escravidão, foram tirados do jugo das costas de vocês, agora vocês estão entrando na terra que o Senhor vos entregou, temei ao Senhor. O interessante é que o próprio Salomão, né, o rei Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele vai dizer que o princípio do saber, da sabedoria, é o temor ao Senhor. Então, se nós, como servos de Deus, queremos ser sábios, agir da maneira correta, né, como devemos agradar ao Senhor, temos que temer a quem? A Deus. Mas o temor aqui não é a questão de ter medo, né? Como se Deus fosse alguém que viesse nos castigar, nos punir. Não. Não devemos ter medo por causa dos nossos pecados, pelo contrário. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, levar as nossas dores, levar as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou os nossos pecados e cravou ali no madeiro e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, pelo contrário, devemos temer a Deus e ter confiança e honrá-lo, porque ele nos amou e nos perdoou. Tirou todo o fardo pesado das nossas costas. Não precisamos ter medo de Deus, pelo contrário, devemos temer, como um filho teme ao seu pai, que vê nele como alguém que tem autoridade, alguém que o ama, alguém que tem responsabilidade sobre a sua vida, que cuida dele. É assim que nós temos que ter a visão de Deus. O que aconteceu com os espias, né, lá em Números, onde Moisés manda os espias olharem a terra. Eles olharam a terra, viram que a terra era boa. Para trazer um cacho de uva, eram 2 homens, né, com a vara botando em seus ombros, de tão grande que eram esses cachos de uva. Mas 10 espias, eles temeram o povo da terra. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados. E Deus vem dizer, olha, temei ao Senhor, não aos homens. Os homens podem destruir o corpo, mas Deus pode destruir o corpo e jogar a alma no inferno. Temos que temer quem? A Deus. Não devemos temer ao homem, não devemos temer os governos, sejam eles
qual governo for, seja ele capitalista, socialista, seja ele autoritário, ditador, não devemos temer nenhum governo, devemos temer somente a Deus. Porque nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas temer a Deus, temos que ter um sentido de andar na presença dEle. Andar conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Tanto que Deus vai chamar justamente o homem, vai chamar Abrão e depois muda o seu nome para Abraão, muda a história dele e vai dizer, olha, Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus nos chama a temê-lo, mas a obedecê-lo e andar na presença dele de maneira a sermos perfeitos. Procurando a perfeição. Claro que nós não alcançaremos quando chegarmos no céu, quando esse corpo, né, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade. Enquanto aqui somos falhos, somos imperfeitos, mas um dia seremos como sim ao Senhor, como o Senhor. Um corpo perfeito, mas ele diz, olha, Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. É o ponto, procurar sempre a estatura de Cristo. Como o Senhor agiria? Se nós andarmos com temor no Senhor, evitaremos muitos problemas, evitaremos muitos erros. Não nos colocaremos debaixo de nenhum governo corrupto, não nos colocaremos debaixo de nenhuma autoridade pagã, mas respeitaremos elas, mas oraremos por elas, porque Deus colocou essas autoridades não para ir contra quem é bom, mas ir contra aquele que é mau, que vai contra a lei. Agimos da maneira correta, tememos ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que ele chama. E se fala em andar no temor do Senhor, em andar da maneira correta, a gente pode entender o que Jesus orientou e falou lá no Sermão do Monte, lá no capítulo de número 7, nos versículos 14 e 13, dizendo, olha, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho e também larga é a porta que leva à perdição. E são muitos que adentram por essa porta. Mas estreito é o caminho, né? Estreita é a porta que conduz à vida eterna e poucos são a que a encontram. Então Deus diz, olha, ande no temor dele. Ande, passe pela porta que ele está abrindo a porta da salvação. E ande pelo caminho que ele está propondo para nós. E a gente não vai nesse caminho sozinho. Não é com as nossas forças, é com a força do Senhor. É o Senhor Jesus que segura em nossas mãos, que nos atravessa por essa porta e que nos conduz por esse caminho. E se por acaso tropeçarmos em alguma pedra ou cairmos, o Senhor nos sustenta e nos levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Ele que levanta o homem, levanta do pó e faz ele caminhar. Não é com as nossas forças, mas nós devemos procurar o bom caminho, no temor do Senhor, obedecendo a sua vontade. Lá no Salmo de número 23, no versículo 4, né, vai dizer, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, mal nenhum temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que nós andamos em meio às trevas, em meio a guerras, em meio a pandemias, não devemos temer nada, somente ao Senhor. Porque o que nos consola é o seu cajado. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortifica. Salomão também em Provérbios vai dizer, né, lá no Provérbios 22, versículo 6, né, ensina a criança o caminho que ele deve andar, né, que não vai se esquecer daquele caminho quando se tornar velho. Vai estar registrado nas tábuas do coração daquela criança. É responsabilidade minha, que sou pai, é responsabilidade sua, que é mãe. É responsabilidade de todos nós ensinar aos nossos filhos a geração que vai nos substituir o caminho do Senhor. Ensinar eles a temerem ao Senhor. Essa é a primeira responsabilidade do povo de Deus, do povo escolhido. A segunda responsabilidade do povo escolhido também, que ela está bem ligada à primeira responsabilidade, é temer e servir ao Senhor. Olha o que ele diz no texto. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. O povo escolhido, nós somos chamados para, junto do Senhor,
Nós não fomos criados por Deus para ficar pendurado numa rede, né? Nós não somos criados para ficar à toa de maneira nenhuma. Nós fomos criados para servir, para adorar o Senhor. É interessante quando você olha no Éden, né? Deus, ao criar o homem, fala: olha, Adão, é o seguinte, você vai guardar, você é responsável pelo jardim. Você vai guardar o jardim, é sua responsabilidade. Você também vai lavrar a terra, viu, Adão? Você vai lavrar a terra. Olha, Adão, tá vendo todos esses animais aqui? Chama eles todos, que você vai dar nome a cada um deles. Ele já foi ser vigilante, né? Ele já foi ser guarda, ele já foi ser agricultor, ele já foi ser ali um biólogo, né? Foi botar o nome em cada um dos animais. Ele tinha trabalho a fazer. Ele não ficou ali curtindo, né, o paraíso, não. Ele podia comer do que bem ele quisesse, mas ele tinha responsabilidade, ele tinha trabalho, ele tinha propósito. Todos nós temos um propósito para com o Senhor. Todos nós temos que servir ao Senhor. O interessante é quando você pega uma ferramenta, as ferramentas, né? Seja um serrote, seja um martelo, e se você pega aquela ferramenta e usa ela de uma maneira inadequada, quando você usa a ferramenta de maneira inadequada, você estraga a ferramenta, não é isso? Pega um serrote e vai tentar bater um prego com o serrote. O que você vai fazer com um serrote? Vai quebrar os dentes do serrote, né? Vai se machucar e vai danificar aquela ferramenta. Não foi usada para aquilo. Se você pegar um martelo, né, e justamente tentar cortar uma árvore com martelo, você vai quebrar a cabeça do martelo e não vai servir, não vai derrubar a árvore. Então o homem foi feito para servir ao Senhor. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, irmão, nós nos tornamos úteis a Deus e sentimos satisfeitos porque estamos sendo usados para o Senhor. Nós temos nosso trabalho secular para o sustento da nossa família, para o bem da sociedade, também para contribuir na igreja do Senhor. Mas todo o trabalho secular também envolve a glória a Deus. Fazendo como se estivesse fazendo para com o Senhor. Quando a gente trabalha, a gente não trabalha para o homem. Sim, a gente faz ali o trabalho que está sendo feito. Mas a gente não deve fazer como se fizesse para ele ou se fizesse só pelo salário. Mas fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque quando o patrão, quando o seu serviço que você faz, se você é autônomo, você presta, alguém fala, esse serviço é com excelência. E vê em você um testemunho e vê que você realmente é um servo de Deus, um cristão, um crente, um protestante, ele glorifica o nome do Senhor. Que bom que eu tenho esse irmão, que bom que eu tenho esse crente como meu empregado, como meu prestador de serviço, como um servidor público, porque ele faz com excelência. E você estará glorificando o nome do Senhor. Mas quando deixamos de servir ao Senhor, quando a ferramenta deixa de ser usada por Deus, o que acontece? A ferramenta enferruja, né? Ela perde o seu valor, ela não tem serventia, ela não tem utilidade. Assim é o homem. O homem pode querer se tornar um grande médico, se tornar um grande juiz, se tornar um grande político, um grande esportista, praticar vários esportes, tentar tudo nessa vida e mesmo assim se sentir vazio, porque ele não se completa, porque ele não serve a Deus. Mas o homem pode estar desempregado, mas se ele serve a Deus, ele tem tudo em sua vida. E quem o sustenta é o Senhor, e no momento certo o Senhor abre a porta para ele. Ele não mendiga o pão. Quantas pessoas têm recursos, têm honra, têm poder, e mesmo assim precisam de algo mais e não conseguem, ganham tudo neste mundo, conquistam o mundo inteiro, mas a sua alma está perdida porque não tem o Senhor, porque não serve a Ele. O homem não é completo, o homem não é inteiro se não serve ao Senhor. Temos que servir ao Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus deu o exemplo, né? Ele falou, olha, eu não vim para ser servido, né? Mas ele veio para servir. Lá em João capítulo de número 13, ele chama os seus, né? E ele vai dar o exemplo, ele pega uma bacia, coloca água sobre aquela bacia, ele coloca uma toalha na sua cintura, ele se despe ali, representando, tomando a forma de um servo, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-lo com a sua toalha. E quer dizer, olha só, eu estou aqui para servir e fazer da mesma maneira. E quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo a quem? Ao Senhor. Não estamos servindo a homens.
mas servindo a Deus em prol dos homens, porque Deus morreu pela sua igreja, morreu pelos homens, morreu pela, pelos seus filhos. Então, a eles que nós devemos servir. E servindo a quem a Deus amou, a quem a Deus se entregou, nós estamos servindo a Deus. Jesus vai dizer que o maior dentre vós, se você quer ser o maior, seja o menor, sirva. É dizer, maior aquele que serve. Por isso que o pastor da igreja é aquele que está sempre a servir palavra de Deus, está sempre a servir ensino, está sempre a servir orientação, conselho, está sempre a servir a mão amiga, né? Está sempre no momento do luto ali junto, no momento da alegria está ali junto, ele está a servir. E muitas vezes os pastores, eles deixam, né, muitas vezes o seu lar, o seu conforto, para servir cada vez mais a igreja. É um serviço muito nobre, muito desgastante. Mas quando você vê, os pastores tomam a palavra de Paulo, né? Me deixarei gastar pela obra de Deus. E me gastarei mais ainda pela obra do Senhor. Mas o peso não tem que ficar só no pastor da igreja. Tem que ser dividida em todos. Lembra o que Jetro disse para Moisés? Olha, Moisés, você está fazendo mal a ti mesmo. E mal a este povo. O povo se juntava todinho para resolver seus problemas e resolvia somente com Moisés. Não, deixa as causas pequenas com uns, as médias com outros, as mais difíceis você resolve. Quer dizer, leva a carga junto. E assim é com o conselho, assim é com os presbíteros, com o diácono e todos aqueles que se juntam na obra e ajudam seu pastor. Ajuda a levar a carga também. Mas todos devem servir ao Senhor. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 9:37, dizendo, olha, grande é a seara, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que se enganjam, né, na seara, no trabalho, segura na mão um com o outro ali e vai lavrar também, vai plantar também, vai cuidar também da obra do Senhor. São poucos, mas grande é a seara. Mas ele diz, olha, orai para o dono da seara que envie mais trabalhadores à sua seara. Todos nós somos trabalhadores. Uns com mais talentos, outros com menos, uns com mais responsabilidades, outros com menos responsabilidades, mas todos são trabalhadores. Jesus contou certa vez uma parábola dizendo, olha, certo homem, né, saiu de manhã para ir na praça e chamou trabalhadores para o seu campo. Saiu de manhã cedo, olha, vai lá, né, vão trabalhar e no final do dia eu vou pagar o valor certo. Foi depois às 9 da manhã, foi ao meio-dia, chamou mais gente. Foi às 3 horas da tarde, chamou mais gente. E foi faltando, né, às 5 horas da tarde, quase dando 6 horas para terminar a diária. E tinha mais gente ali na praça ainda para trabalhar. Ele falou, por que vocês não foram trabalhar? Ninguém chamou a gente, ninguém contratou? Pois sai da praça e vai trabalhar. E eles foram. Terminou o final do dia, 6 horas, o Senhor chamou para pagar cada um. Começou pelos últimos e pagou um dia de salário. Os primeiros que começaram pensaram que iam ganhar mais, né? Mas quando chegou a vez deles, ganharam também um dia de salário. A todos que trabalham ao Senhor, Deus já deu a paga, a salvação. Aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus colocou na seara, Deus já tem o seu pagamento. Deus deu a salvação. Tanto para quem trabalhou primeiro, para aquele que foi no último momento chamado ao Senhor, Deus já pagou. Deus pagou a salvação. Todos no dia, quando entrar no céu, vão receber o mesmo pagamento, vão receber a salvação. Mas não foi pelos nossos esforços que nós conseguimos, foi pela bondade dele, porque ele disse para o primeiro, se eu quero ser bom, o que te importa? Na verdade, o salário foi pago pela bondade de Deus, pela graça dele, e não pelo trabalho que eles realizaram. Porque se não fosse a graça de Deus, não fosse a oferta que Deus estava fazendo para eles e garantindo isso, de maneira nenhuma eles teriam salário no final do dia. É o dono da seara que pode pagar o salário. Quem paga o salário é Deus. E ele chama a todos. A terceira responsabilidade que Josué chama ao povo aqui é justamente a responsabilidade de adorar somente ao Senhor. Ele vai dizer o seguinte, continuando.
Agora, pois, temei o Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi somente ao Senhor. O sentido também de serviço aqui também é o sentido de adoração. E quando ele manda deitar fora os falsos deuses, ele está pedindo, olha, eu quero adoração exclusiva. Eu quero que você me sirva totalmente. Como nós pegamos no início da mensagem, na introdução, o sentido do casamento, namoro, noivado, é o que nós chamamos da exclusividade de um para com o outro. Né? Um homem não vai ter duas mulheres. Uma mulher não vai ter dois homens. Não foi assim que Deus criou. O pensamento do homem e da mulher não pode estar dividido, né? Tem que ser o pensamento, as suas vontades, o seu carinho, a sua força está todo dedicado à sua esposa, todo dedicado à sua noiva, todo dedicado à sua namorada. Ele não pode ter a mente dividida. Ele não pode cochear entre dois pensamentos. Estar com um e pensar na outra de maneira nenhuma. Ele tem que pensar naquela a qual ele se propôs o compromisso. Então, quando Josué alerta o povo aqui, lançai fora os falsos deuses, olha, não fique entre dois pensamentos. Não fique olhando para os deuses deste mundo. E aí o que justamente acontece com o evangelho que é pregado hoje. O evangelho que é entregue um falso Deus. É um pseudo-evangelho que está sendo pregado hoje. Se prega-se a prosperidade, se prega que você conquista pela sua força, pelo seu poder, pela sua inteligência, que Deus é obrigado a atender os seus desejos, e que aí o homem ele é adorado no lugar de Deus, a criatura toma o lugar do Criador, e isso é um pseudo-evangelho. O homem é colocado no lugar de Deus. Aqui Josué tanto diz no sentido de idolatria, de adorar imagens de escultura, quando também pegar outra coisa, outro ser, outro objeto ou pessoa e colocar no lugar de Deus, e aquilo é mais importante que o próprio Senhor. É o Senhor que está em primeiro lugar, não a minha vontade, não o homem está em primeiro lugar. O homem é criatura de Deus. E pela graça deles nós somos adotados e somos feitos filhos de Deus por amor a Jesus Cristo. Mas o homem, passando agora a servir e a adorar somente a Deus e tirando, né, os falsos deuses, ele tem que olhar o seguinte e pensar: o que está roubando os meus pensamentos? O que está tirando o meu tempo? O que está tirando, consumindo as minhas forças, ao qual eu não consigo temer e nem a servir ao Senhor? A quem eu estou adorando de fato? A quem está reinando no meu coração? Porque no nosso coração é como se houvesse um trono, na nossa mente como se houvesse um trono. E quem tem que sentar nesse trono é o Senhor. Não somos nós que dominamos sobre nós. Quem domina sobre nós é o Senhor. Engana-se o homem que pensa que domina sobre si mesmo. Já ouviu falar aquilo? Ninguém muda ninguém? Já ouviu falar? Alguém chega para você, não, ninguém muda ninguém, não é assim. Só quem pode mudar o homem é o Senhor, só quem pode mudar o homem é Deus. Então, e é verdade. Só quem muda um homem, quem muda o coração do homem é Deus. O homem só muda se Deus agir no coração dele. Então engana-se o homem e luta contra Deus, o homem pensando que ele está reinando. Não pense dessa maneira. Quem reina e quem domina no seu coração é o Senhor. Quem deve dominar e viver é Ele. Quando você deixa outras situações dominarem, tirarem o seu tempo, te desviarem do seu propósito, servir ao Senhor, você não está dando primazia ao Senhor. Você não está dando primeiro lugar ao Senhor. E aí o que acontece é que você está se afastando de Cristo e está se afastando da igreja do Senhor. E mesmo sendo servo de Deus, ao qual morreu. Mas olha, peço, Senhor, Senhor, me ajuda, me dá força, tira os maus pensamentos. Senhor,
Pega os meus maus pensamentos, ó Pai, leva cativo e aprisiona eles e tira. Queira servir e adorar somente ao Senhor. Mateus capítulo 4, versículo de número 10, o Senhor diz da seguinte maneira: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É só a Ele que nós adoramos. Quando os louvores, quando a mensagem, o homem ou outras coisas tomam a primazia, desvirtuou tudo. Por isso que ele diz, olha, não terá outros deuses diante de mim. Deus, Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor da nossa vida, só Ele é o Senhor da tua vida. Este povo aqui estava vendo as outras nações. Ele lembrou, olha, lembra onde seus pais saíram? Lá de Ur dos Caldeus. Adoravam o Deus Sol, o Deus Lua. Olha, lembra lá do Egito que eles adoravam? Também tinha a mesma entidade, né, que adorava o Deus Sol, os mesmos estavam lá com outros nomes. Também eles adoravam os egípcios. Olha, o povo que vocês estão vivendo aqui, o povo de Canaã, também tem outros deuses também. Só mudaram de nome. E eles são todos falsos deuses, deuses com D minúsculo. Eles não têm poder nenhum, eles enganam, eles roubam. Mas ele diz, olha, não servir a esses deuses. Paulo elogiou os bereanos, a igreja em Bereia. Por quê? Porque tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam conforme a palavra do Senhor. Escute e examine conforme a palavra do Senhor. Não entendeu? Pastor, me auxilia, pastor, me ajuda. Pastor vai explicar, ele vai orientar, e assim é. A gente pede auxílio a quem tem mais conhecimento, a quem se especializou. Ou quando a gente vai no médico, a gente vai perguntar para o vizinho, ó, estou com um problema aqui assim, o que você acha, né? Não, você vai no médico, alguém que se especializou na área. Não é assim? Então, procure orientação, busque e peça. Olha, tem muitas vezes a gente fica, né? Liga o rádio, quer ouvir pregações, ouve pregações o dia todo, ouve mensagem o dia todo, vem na internet, hoje tem muito, né? Muito disseminado. Se você procurar na medicina, também tem a mesma coisa. Se você procurar na área de informática, tem muita coisa na internet também. Mas tem muita coisa errada também. E elas se misturam tudo ali. E podem causar uma confusão na cabeça das pessoas. O melhor aí de quem se especializou, na quem tem a responsabilidade de ensinar. No caso das escrituras, vá ao pastor da igreja. Por que Josué está dizendo, olha, adora somente, tira os falsos deuses, porque aqueles falsos deuses, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, e o Egito pereceu. Aqueles deuses não puderam resistir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essas nações aqui que foram conquistadas na terra de Canaã, aqueles deuses não puderam também resistir, não puderam proteger aquelas nações. Elas não tinham poder, elas não eram nada diante de Deus. Então, tudo que é falso, tudo que toma o lugar de Deus não tem nenhum poder, não tem nenhum efeito. O efeito que tem é de destruir as vidas, de criar ilusões, de dar falsas esperanças, de gerar depressões, de gerar, e às vezes a pessoa coloca culpa em uma igreja, culpa em Deus. Não, olha, mas qual era a mensagem que você ouviu? Qual era o tipo do evangelho que estava sendo pregado? Era um pseudo, um falso evangelho? Vá para o evangelho, vá para a palavra de Deus. Adore de fato somente ao Senhor. Em última responsabilidade, Josué chama ao povo dizendo, olha, escolhei ao Senhor. Versículo de número 15, ele vai dizer, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se
se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. É aquilo. Está te parecendo mal estar na casa de Deus? Está te parecendo mal servir ao Senhor? É melhor servir aos deuses de quem está lá fora, no mundão, naquela vida? É melhor aqueles deuses, ou aquela pregação, ou aquelas mensagens, ou denominações que estão pregando aberrações, adversidades, estão pregando homem, pregando prosperidade, pregando mentiras, querendo arrebanhar, na verdade são mercenários, querendo arrebanhar e arrancar a lã de muitos. Está te parecendo mal servir ao Senhor? O interessante é que Josué ele toma uma atitude corajosa. Não importa o que os demais vão escolher. Não importa o que o teu vizinho escolheu. Não importa a circunstância que o mundo está indo. Se o mundo está indo para o feminismo, para o machismo, se o mundo está indo para o adultério, se o mundo está indo para a bebedeira, se o mundo está indo cada vez mais para a idolatria, se o mundo está indo, rumo ao precipício, qual é a atitude do povo de Deus? Qual é a atitude do povo do escolhido? É como Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a atitude do povo de Deus, a responsabilidade dele. Está com o Senhor. Todos os dias são nos apresentados escolhas e decisões a serem tomadas, que decidem, E na verdade elas não decidem, elas influenciam toda a nossa caminhada. Influenciam toda a nossa caminhada. Tomam decisões sem temer a Deus, tomam decisões que não é um serviço para prestar glória a Deus. São decisões que não envolvem a adoração a Deus, são decisões que agradam somente ao homem, somente às vontades, agradam essa carne. E elas decepcionam, elas causam transtorno, elas causam dor. Isso é a verdade. Mas Josué, ele toma a decisão correta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando as nossas decisões elas estão debaixo do temor de Deus, elas são para a glória de Deus, e tem o foco em honrar e glorificar o nome de Deus, dele em louvor e adoração, são decisões boas. E são decisões corretas porque primeiro colocou Deus em primeiro lugar. No seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida cotidiana, em relação a tudo, aos seus negócios, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Decisões boas. Debaixo de oração, pedido orientação. Tempo atrás, do ano passado, tive que tomar algumas decisões. Quem me orientou foi o pastor da igreja. A tomar decisões, e as coisas ocorreram muito bem. Estava debaixo de oração, debaixo do temor de Deus, debaixo da orientação do pastor da igreja, para que as decisões pudessem ser tomadas da melhor maneira possível, debaixo do temor do Senhor, debaixo da graça de Deus, para a glória de Deus, para honrar a Deus. E aí as situações, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Não quer dizer que não teve dificuldades, não quer dizer que não teve, vamos dizer assim, obstáculos a se transpor por eles, a passar por eles. Houve momentos difíceis, houve momentos ali que causavam dor, choro, mas quando está com o Senhor não está sozinho. E quando Josué toma essa decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ele fez como Ruth fez. Ruth, na hora de Noemi, decidiu o quê? Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. O seu Deus é o meu Deus. E outra coisa, não me separe de ti, senão a morte. Porque ela escolheu servir ao Senhor. Ela decidiu estar com Deus. Elias disse ao povo, o povo, quando estava ali Acabe reinando, um povo terrível. O povo já tinha passado fome e sede durante 3 anos e meio. Ele chamou o povo. Vamos ter uma conversa. Está aí. 850 profetas desses falsos deuses. Somente eu aqui como profeta do Senhor. Quem vocês vão servir?
aos falsos deuses ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro? Não estejam entre dois pensamentos. O problema, irmão, quando nós deixamos, né, as circunstâncias, né, duvidar, ficar entre dois pensamentos. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Temos que estar firmados no Senhor. Foi Ele que nos salvou. É Ele que nos ama. É Ele que se entregou por nós. Não podemos deixar outras ideias, pensamentos, tentar dominar nossa mente, roubar de maneira a nossa segurança. Não. Criamos no Senhor. Jesus disse, olha, escolhei, né? Tomai o meu jugo e o meu fardo que é leve. A pessoa pode querer viver uma vida toda tropeçando, passando por várias dificuldades, mas desde o início ela pode ter o propósito, não, vou temer ao Senhor. A caminhada vai ser mais fácil a chegar no céu, porque está junto com Deus, Deus está seguro contigo. Escolha ao Senhor. Essa decisão dá um exemplo para as nossas famílias. É o melhor para a nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois que os filhos tomam 18 anos, né, deixam sair debaixo das asas, estão lá. Eles que vão estar com Deus. Mas enquanto está debaixo do nosso telhado, enquanto está comendo daquilo que a gente põe à mesa, está debaixo da nossa casa, temos que decidir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos à igreja, vamos adorar. Temos que deixar esse legado para a sociedade, temos que deixar esse legado para a nossa família, esse legado para a igreja. E sermos comprometidos e decididos a servir e a escolher sempre ao Senhor. São promessas, são renovos. Por isso que eu falei, lembra das bodas, né? Que se chamam de novo ali e é feita toda uma reafirmação. Toda vez que nós passamos, o próximo domingo será a ceia do Senhor. Nós somos chamados a lembrar o que Deus fez por nós, o sacrifício que Ele fez. Não é isso? A relembrar aos compromissos, às promessas. Ele cumpre. É nós que devemos ter a nossa responsabilidade. E nós e Deus, quando nós somos responsáveis, Deus cobra de nós nossas responsabilidades. Deus castiga quem ama. Quem não é castigado já não é filho, né? É bastardo, mas Deus castiga quem ama. E através da nossa responsabilidade, Deus nos chama à correção. Ele nos corrige. Então, finalmente, irmãos, a gente vê aqui Josué como um chefe de família, como líder espiritual, onde ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor de maneira integral, de maneira fidedigna, e ele encoraja os demais. E ele decide, estou firmado na rocha que é Cristo Jesus. A casa pode ser a mais perfeita possível. Se não estiver firmada em Jesus, ela cai. Por isso que ele escolheu o Senhor, estar firmado na rocha. Amém? Curva essa cabeça. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos salvado, ó Pai querido, por o Senhor ter nos resgatado, ó Pai. Ter mudado a disposição dos nossos corações, ó Pai querido. É o Senhor que reina em nós, ó Pai. Mas que possamos temer a Ti a cada dia, ó Pai, nós homens, possamos de fato Te servir em todo momento, Te adorar, ó Pai querido. Ó Senhor, está decidimos e fazemos sempre boas escolhas, ó Pai, baseadas somente em Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nessa caminhada, nos ajuda a ser exemplo dentro do lar, dentro das nossas casas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser exemplo na igreja, ó Pai, a dar bom testemunho da nossa vida, ó Deus. Nos ajuda a ser luz neste mundo, Senhor, e sal nessa terra, ó Pai querido, para sermos exemplo para a sociedade, ó Pai. Refletindo, sim, a Tua glória, ó Pai querido. Porque foi o Teu braço que nos salvou. Foi a Tua força que nos resgatou, ó Pai. Nós somos responsáveis, ó Deus querido, a Te dar o melhor, ó Pai. A entregar sempre as nossas vidas a Ti, ó Deus. A Ti te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.